Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Pod Aluno, podcast do aluno. Já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, porque esse é o nosso salário moral. E hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso. Por que ele é espinhoso? Porque eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque hoje em dia, com qualquer coisa que você fala, você é crucificado, né? E aí, qual que é o problema do assunto de hoje? Se eu defender demais a ciência, o povo da prática vai me crucificar. Se eu defender alguma coisa prática, o pessoal da ciência vai me crucificar. Então, a gente vai construir um raciocínio desde o começo para a gente chegar numa conclusão. E o assunto é se é possível você estimular uma porção do músculo mais do que outra, certo? Então, por exemplo, né, na prática, a mulherada quer sempre estimular uma porção do glúteo, uma porção determinada do glúteo, para ter um resultado estético diferente. Ou os homens querem estimular uma porção do peitoral diferente. Será que isso é possível? Quais seriam as implicações teóricas e práticas, né, de tentar tal feito, né? Então, antes de dar uma resposta do tipo, sim ou não, eu acho que sim, eu acho que não, eu vou construir um raciocínio com vocês. Esse raciocínio, ele é baseado em inferências, ou seja, é uma união de diversas áreas do conhecimento da educação física para a gente poder tentar construir um raciocínio lógico, né? Até onde que a prática vai, até onde que a teoria consegue ajudar e por que que algumas delas estão incompletas, né? Por quê? Porque, cara, o PhD, o doutor, ele tem um caminhão de artigo para falar para você que funciona ou que não funciona, mas ele mesmo não faz nada para ele nem para ninguém, né? Ou seja, resultado zero. Do outro lado, o cara da prática, ele não consegue justificar os porquês das coisas que ele faz. Aí também não dá para conversar, né? Não é não querendo entrar nesse mérito, mas não é milagre. Você não tem que ter fé no que você está fazendo. Você tem que saber o que está fazendo, né? Principalmente para a gente que é profissional da área de educação física. Você tem que ter um embasamento, tá? Então, eu não vou defender nenhum dos dois lados para não virar briga, né? Para não ter 70 motoqueiros aqui quebrando meu portão amanhã, né? Mas vamos lá, pessoal. Nós vamos começar falando de uma parte mais anatômica, né? E como é que o anatomista, o profissional que é responsável ali por determinar as divisões ali do corpo, tanto na forma quanto na função, como é que ele faz isso com o músculo, por exemplo, né? Então, você tem lá no músculo uma origem, que seria um ponto fixo, uma inserção, que seria um ponto móvel. Lembrando que esses nomes são só por convenção. Torna-se mais fácil falar origem, inserção ou ponto fixo, ponto móvel, porque no final das contas, os dois lados podem se mover, né? Então o músculo, quando ele contrai, ele quer contrair como um todo. Só que qual peça óssea que vai se movimentar depende de qual outra peça óssea que está estabilizada. Então, por exemplo, num exercício de puxador, o tronco está fixo. Então os músculos do ombro ali trazem o braço para perto do corpo. Agora numa barra fixa é o contrário, né? O braço está fixo lá e aí esses músculos invertem a ação e eles te puxam para cima. Então guarda isso daí, tá? Inclusive isso daí tem um nome, é cadeia cinética. Cadeia cinética aberta é quando o membro se move livre no espaço e cadeia cinética fechada é quando o membro está fixo e aí é o tronco que se move no espaço, tá? Depois eu dou um outro exemplo para vocês. E o anatomista também determina a ação do músculo, por exemplo. E como é que ele determina a ação do músculo? Quando ele olha o músculo, ele percebe que as estrias do músculo têm direções diferentes. Então a gente pressupõe que essas direções diferentes também vão mexer o membro ali, o osso, em direções diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do peitoral, que é um músculo lequiado, né? Ele tem uma origem, uma inserção em comum no húmero, no braço, mas ele tem origem em vários lugares, desde a clavícula do externo até as primeiras costelas aqui mais abdominais. Então o que o anatomista faz? Ele puxa esse pedacinho, ele pode puxar esse pedacinho e ver como que o osso vai se comportar. Mas aí a gente pode pensar assim, mas
Isso aí é um sistema meio precário, né, para justificar aí a ação muscular. Como é que seria uma outra forma? Eu posso estimular eletricamente aquele músculo ali, né? Eu ia falar eletrocutar, mas não é muito bem o termo, né? Então eu posso estimular eletricamente aquele pedacinho e ver qual movimento resultante vai sair, né? É, e por direção da fibra, né? Então eu posso olhar aquela fibra muscular ali e ver, né, que direção, como é que seria, né, essa movimentação. E também, assim, depois eu vou falar sobre a palpação. E como é que o anatomista também divide o músculo? Ou por uma clara separação membranosa ali de tecido conjuntivo, né? Então tem um tecido conjuntivo que agrupa um pedacinho de músculo e um outro pedacinho de músculo que é agrupado por outro tecido conjuntivo. Então o anatomista decide que são dois músculos diferentes ou são duas porções diferentes de um mesmo músculo, né? Também pela inervação. Então, a gente não pode pensar assim que é um único nervo que chega no músculo. Não, a gente vai ter um problema que é assim, ó, chegam vários nervos no músculo e o mesmo nervo ele pode inervar músculos diferentes, né? Por quê? Até vou fazer um parênteses aqui para entrar numa treta. Da onde que saiu essa problemática toda de que se é possível ou não treinar um pedaço do músculo, né? Compartimentalizar ele? Essa prática vem do fisiculturismo. Ou seja, a ideia é você treinar para estética e desenvolver partes específicas do músculo ali, isolando a musculatura, né? Só que aí o pessoal que tenta isolar músculo, por falta de conhecimento, eles não entendem que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, bem como os nossos músculos, eles meio que não funcionam de forma isolada, eles funcionam em conjunto. Grupos de músculos fazem ações semelhantes. Por quê? Porque é o resultado final que importa, é o movimento. Tanto é que se você pegar livros bons de treinamento, livros clássicos de esporte, eles vão sempre recomendar que o indivíduo treine movimento e não músculo. Então o cara não vai treinar cadeira extensora para melhorar quadríceps. Não, ele vai treinar agachamento para melhorar a corrida, para melhorar o salto. E nesse balaio aí, nessa receita de bolo, o quadríceps está incluído. E o quadríceps vai acabar hipertrofiando, tá? Então esse é um problema, né? Não dá para realmente isolar 100% o músculo, porque isso não comporta a fisiologia neuromuscular. A gente ainda não tem nenhum ser completamente avançado que consegue contrair cada fibra isoladamente do corpo, tá? Eu até posso dar um exemplo grosseiro aqui, que agora ele cabe nesse exemplo, mas depois ele vai ficar controverso. Aí vocês vão entender por quê. Se você colocar o seu dedinho lá no mamilo e um outro dedinho no peitoral perto da clavícula, e eu pedir para você contrair seu peitoral, você vai ver que ele contrai como um todo. Ou seja, você não consegue meio que contrair só a parte de baixo ou só a parte de cima, tá? Guarde esse exemplo para agora, porque depois esse exemplo vai mudar. E aí é que entra a complexidade do nosso assunto aqui. Mas voltando lá para a inervação. Então, não chega só um nervo no músculo. Se chega, ele inerva várias fibras, o mesmo nervo pode inervar vários músculos, né? Então um nervo pode inervar muitas fibras ou poucas fibras, o que está relacionado com a habilidade do sistema nervoso central de fazer a tal da coordenação motora. Ou seja, agora na mão, por exemplo, é diferente, né? Você consegue mexer cada dedo em isolado e cada parte do seu dedo. Por quê? Porque os nervos que inervam a musculatura intrínseca da mão, eles inervam poucas fibras musculares. Então você tem muito nervo chegando, muito neurônio chegando, e ele está inervando pouquíssimos músculos. Por isso que você consegue fazer movimentos mais refinados, né? Agora no peitoral, no glúteo, você não consegue fazer isso muito bem, tá? Mas guarda bem esse exemplo que eu dei agora, tá bom? E voltando lá para o músculo, falando da fibra muscular, a gente vai ter mais um problema. Existem alguns professores que falam o seguinte, ó, o músculo tem lá sua origem e inserção, por isso que eu fiz esse lembrete aqui na nossa aula. Então o músculo tem lá sua origem e inserção. Tem professor que fala que a fibra muscular ela vai dar origem à inserção. E hoje a gente sabe que isso não é verdade.
Você pode muito bem, sim, ter uma única fibra muscular que vai desde a origem até a inserção, mas você pode ter uma fibra muscular que está mais proximal, ou seja, está mais perto da origem, e você pode ter uma fibra muscular que está começando do meio para o final, ou seja, ela está mais próximo da inserção. Então você tem três situações, e uma fibra ainda que está meio que no meio do caminho. Ou seja, 4 cenários. Você pode ter uma fibra inteira, você pode ter meia fibra mais para o começo, meia fibra mais para o final e uma fibra mais situada no meio. E por que o corpo faz isso? Principalmente junto à inervação, um nervo, né, um neurônio motor, ele inerva várias fibras musculares. Né? Então a isso dá-se o nome de unidade motora. É o neurônio motor e quantas fibras ele inerva. Essas fibras estão meio que espalhadas pelo músculo. E o nervo também, né? Ele chega lá num ponto, mas ele se bifurca, ele se divide, múltiplas divisões, faz um galho de árvore ali para poder inervar essas fibras em diferentes pontos. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque se você tiver uma fibra lesionada ou um pedaço desse nervo lesionado, você não vai comprometer todo o funcionamento do músculo. Então, se fosse um nervo para todas as fibras, ou se ele chegasse num único ponto e você tivesse uma lesão grave ali, você comprometeria a função do músculo. Agora, por que chegam vários nervos e esses vários nervos inervam várias fibras em lugares diferentes? Porque se você, entre aspas, machucar um pedaço, você ainda preserva a ação do músculo, entende? Os danos são menores, tá? Então, guarda bem essa informação da anatomia da fibra muscular, ou seja, uma fibra que percorre o músculo todo e fibras menores que estão situadas em locais, em extensões diferentes do mesmo músculo, tá? Então, guarda bem esse assunto. Agora, a gente vai dar um salto lá para a cinesiologia. Por quê? Porque se você for analisar a posição dos músculos, agora eu vou dar um exemplo ali, né? A posição dos músculos, eu vou dar um exemplo que vai contrapor aquele primeiro exemplo que eu dei do peitoral, de você contrair o peitoral e não conseguir contrair ele em partes, né? Então assim, ó, põe a mão no seu peitoral de novo. Voluntariamente, você não consegue contrair cada parte do seu peitoral. Você dá um estímulo para ele contrai como um todo. Mas involuntariamente você consegue fazer isso quando a intenção do movimento é diferente. Então, por exemplo, a adução do braço é o movimento aqui que a gente traz o braço para frente do corpo. Se você fizer esse movimento, você vai ver que o peitoral como um todo se contrai. Agora, se você fizer esse movimento indo um pouquinho mais para cima em direção ao teto, ao canto da parede, você vai ver que a porção superior do peitoral se contrai mais do que a inferior. E se você fizer a mesma coisa indo para baixo, você vai ver que a porção abdominal do peitoral se contrai mais do que a superior. Percebe? Ou seja, não é uma coisa voluntária. Você não consegue fazer porque você quer a contração muscular. Você consegue controlar a direção do movimento. E aí, quem decide que parte que vai contrair ou não é o seu sistema nervoso. E agora entra mais um BO. Por quê? Porque quando você... Então, nessa parte aqui, né, você poderia concluir assim, então é só eu mudar a direção do movimento que eu vou mudar ali a porção do músculo que eu trabalho. Essa é uma verdade parcial. Por quê? Porque você vai ter outros músculos que estão atuando junto. Então, por exemplo, agora coloca a mão aí no seu deltoide clavicular, no seu deltoide anterior. Se você fizer o movimento de adução do braço na frente do corpo, você vai ver que o deltoide anterior ele se contrai bem. Inclusive, esse também é um método de anatomia e cinesiologia para determinar a função dos músculos, que é a anatomia palpatória. Agora, se você mexer o seu braço para baixo, uma adução horizontal, mas num plano mais inferior, né, diagonal para baixo, como se fosse fazer o crossover, e você colocar a mão no seu deltoide anterior, você vai ver que ele não está tão contraído. Agora, do contrário, é verdade. Se você fizer um movimento mais diagonal para cima, né, uma adução num plano oblíquo, você vai ver que ele se contrai mais. Então, quando você muda a direção do movimento, você não muda só qual músculo você está... você não muda só a participação de um mesmo músculo, você também acrescenta ou tira outros músculos na jogada. Tá joia? E aí, por que a gente tem, né, pensando nisso, por que a gente tem vários músculos para um mesmo movimento? Por exemplo, né, no caso aqui dos flexores do cotovelo. Flexores do cotovelo é um nome que a gente dá coletivamente a todos os músculos que fazem flexão do cotovelo. Então você tem
Bíceps braquial, você tem o braquial, você tem o braquiorradial, você tem o pronador redondo, você tem os flexores do dedo e do pulso, alguns do punho, alguns deles cruzam a articulação do cotovelo. Então eles meio que ajudam de forma indireta a gerar uma tensão ali que vai contribuir para a flexão de cotovelo. Mas por que a gente tem músculos diferentes para fazer a mesma ação? É porque um mesmo músculo, dependendo da posição que ele se encontra, ele vai mudar a capacidade de alavancagem, de alavanca que ele tem para fazer aquele movimento. Entende? Então, por exemplo, o, o bíceps braquial, quando o seu braço está estendido, o bíceps braquial ele é um primeiro responsável por iniciar a flexão do cotovelo. Quando eu digo isso, não quer dizer que os outros não trabalhem, é que a capacidade de distribuição de trabalho de cada um está diferente. Cada um meio que trabalha mais num ponto. Só que conforme ele vai subindo, ele vai se encurtando, ele vai perdendo capacidade de gerar torque. E aí um outro músculo assume, que é o braquiorradial. Ou seja, nós temos diferentes músculos em organizações anatômicas diferentes que contribuem de formas diferentes em diferentes partes do movimento. Então, quando você olha a flexão de cotovelo, vários flexores trabalham, mas eles trabalham em graus diferentes dentro do mesmo movimento. Tá? Então já fica um ponto aí de que é um sinal de que seria, entre aspas, possível você trabalhar mais uma determinada porção muscular do que outra. Tá? Uma outra análise que a gente tem que fazer é a ação simultânea de outros músculos, né? Músculos sinergistas, músculos que são estabilizadores e neutralizadores. Lá na cinesiologia não fica tão clara a diferença entre estabilizador e neutralizador. Por quê? Porque o estabilizador ele impede movimentos indesejados. E o neutralizador também, basicamente, a função dos dois é impedir que outros movimentos não aconteçam. Como, por exemplo, assim, ó, dobra o seu cotovelo a 90 graus, faz uma flexão de 90 graus do seu cotovelo. Faz a supinação do seu antebraço, ou seja, joga a palma da mão para cima. Quem faz isso, um dos músculos que fazem isso é o bíceps braquial. Só que ao mesmo tempo que o bíceps braquial ele faz supinação do antebraço, ele também faz flexão do cotovelo. Aí você pode perguntar para mim, mas como é que ele está fazendo supinação do antebraço e não está flexionando o cotovelo? É porque o tríceps apresenta uma leve contração para impedir que o cotovelo se flexione. Ou seja, o tríceps é um músculo neutralizador de uma ação, ele é um estabilizador dessa ação, tá? E uma outra coisa que a gente tem que pensar também, no exemplo que eu dei ali dos músculos com diferentes alavancas dentro do mesmo movimento, mais um fator que contribui para isso é a curva de força-comprimento ou tensão-comprimento. O que é isso? Quanto mais um músculo se encurta, é como se o sarcômero fosse se encavalando. Para você aí que é mais do primeiro ano, o sarcômero é a menor unidade estrutural possível dentro de uma fibra muscular, né? É ali onde a gente tem proteínas contráteis. Então chega uma hora que ele está diminuindo tanto de tamanho que ele não tem mais espaço para diminuir. Aí, como ele não tem mais espaço para diminuir, ele começa a se encavalar e ele começa a não conseguir gerar mais força. Ou seja, um músculo, quando ele está bem no extremo da contração, ele diminui sua capacidade de produzir força, de produzir tensão, porque ele não tem mais espaço para onde ir. E o contrário também é verdade. Quando o músculo está tão alongado, as proteínas contráteis, esses motores moleculares, eles ficam fisicamente distantes, o que atrapalha fazer o início da contração muscular. Ou seja, o ponto de produção ótima de um músculo seria meio que ali no seu estado de repouso. O extremo do alongado e o extremo do contraído são situações de desvantagem mecânica para o músculo. Aí agora você tem que pensar, bom, vamos juntar o raciocínio aqui. Se cada músculo apresenta essa condição de curva de força, quer dizer que em algum ponto do movimento eles vão estar meio zoados ali para produzir força. Logo, se a gente tem outros músculos que também fazem a mesma função, algum deles vai estar bom, o outro não, entende? Então é como se em diferentes partes do movimento, foi o que eu falei antes, os músculos estivessem, um músculo está numa melhor condição de contrair e o outro não. Ou seja, há de se pensar de que talvez teria diferença ali no trabalho, né? E isso acontece muito com o músculo biarticular. O que é um músculo biarticular? Que cruza duas articulações. Por exemplo,
o, o vasto medial, por exemplo, ele só cruza a articulação do joelho, então ele só faz extensão de joelho. Agora, se você for pegar, por exemplo, a panturrilha, os gastrocnêmios, eles cruzam a articulação do joelho e do tornozelo. Então, além deles apontarem o pé para baixo, fazer flexão plantar, eles também participam da flexão de joelho. E aí, dependendo de qual articulação você está movendo, você coloca eles numa posição de vantagem ou desvantagem. Vamos fazer um experimento clássico? Você vai fazer o quê? Você vai lá na mesa flexora e você vai deixar o seu pé na posição de pé de palhaço, ou seja, dorsiflexão de tornozelo. O que você está fazendo com isso? Você está alongando a panturrilha. Ou seja, aí você vai começar a fazer a flexão de joelho, você vai subir a mesa flexora. Perceba a facilidade com que você sobe a mesa flexora. Por quê? Porque a panturrilha está numa posição favorável. Ela está entre aspas, é o paradoxo de Lombard. Ela estaria alongada no tornozelo e estaria ajudando a flexionar o joelho. Agora vamos fazer foi fácil. Agora vamos fazer o experimento ao contrário. Você vai fazer flexão plantar, ou seja, pé de bailarina. Aí deita lá na flexora e tenta subir o joelho. Faz a flexão do joelho para você ver o tanto que fica mais difícil. Por quê? Porque você mexeu na curva de força-comprimento da panturrilha. Você deixou ela tão contraída que ela está numa condição que se chama insuficiência ativa. Ou seja, ela está incapaz de produzir força. Então você tirou ela da jogada. Você tirou ela você impediu ela que ela contribuísse para a flexão do joelho. Agora faz a mesma flexão de joelho aí com o pé apontando para baixo para você ver o quão difícil fica. Por quê? Porque você tirou um músculo da jogada e está sobrecarregando o outro, que seriam só os posteriores de coxa. Aí pensando nisso, você pensa assim, então dependendo da posição corporal, eu consigo distribuir o trabalho para um músculo ou outro. É um ponto a se pensar. Então, assim, dadas essas premissas, agora a gente vai entrar num assunto mais sério, né? Isso tudo que eu falei pra você vai falar assim, por exemplo, né? Nossa, é verdade, eu senti que na hora que eu tava treinando, eu percebi diferença. A gente tem que tomar cuidado porque essas nossas sensações, a propriocepção, a sinestesia, elas podem nos enganar, tá? Por quê? Porque, vou dar um outro exemplo aqui, né? Se você faz cadeira extensora unilateral, todo o seu cérebro está focado na sua coxa. Então a tua capacidade de perceber a coxa é como se ela fosse ampliada. Logo, a sofrência, o sofrimento que você vai ter naquele exercício é muito maior. Agora, quando você está fazendo um agachamento, é meio difícil sentir só a coxa, porque tem tanto músculo trabalhando que o cérebro não dá um enfoque maior em um deles. Então isso poderia gerar a falsa sensação de que a cadeira extensora, eu sinto muito mais o quadríceps, trabalha muito mais o quadríceps do que o agachamento. E é com essa falsa premissa de que surgem as papagaiadas de alguns exercícios em posições esquisitas, baseados na sensação. Mas não é a sensação na hora justamente por causa do exemplo que eu dei, não é a sensação que você tem na hora que justifica o trabalho adicional para um músculo ou outro, tá? Agora, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode, para concluir, né, para a gente pegar todas essas premissas fisiológicas que eu dei, cada uma a gente tem que tomar cuidado aqui agora. Por quê? Porque cada premissa isoladamente é verdadeira e elas em conjunto também. Agora, se isso vai se traduzir em vai dar um resultado crônico diferente, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, tá? Por quê? Vamos lá. Uma forma de você analisar a atividade do músculo é através da eletromiografia. Então, ou a gente coloca um eletrodo de superfície ali na pele do indivíduo, ou existe uma agulha, né, a qual você penetra ali o ventre muscular do indivíduo, e a eletromiografia ela vai detectar essa variação no potencial elétrico do músculo, né, quando submetido ali a um estímulo neural, né, ou seja, o indivíduo deu o comando para o músculo se contrair. Mas qual que seria um problema da eletromiografia? Ela não difere
profundidade do músculo. Ela até consegue diferir, por exemplo, qual tipo de fibra tá em atuação. Fibras tipo 1, fibras tipo 2, mas ainda assim é nebuloso. E qual que é o problema também? Entre aspas, é um eletrodo para uma grande região do músculo. E mesmo que você colocasse, por exemplo, vários eletrodos em vários locais do músculo, o potencial ele se propaga de uma forma que o sinal pode ser perdido, o sinal pode ser ampliado. Perdão, então não querendo criticar a eletromiografia, ela é um instrumento bom, mas ela também tem algumas coisas que podem, que termo que eu posso usar aqui, podem corromper o sinal. Então ela é um instrumento bom, mas ela não nos dá todas as respostas que nós procuramos. Por quê? Porque se você colocar um eletrodo na minha coxa, por exemplo, e vou falar assim, vou colocar na coxa distal, que vai meio que pegar ali a atividade de todo mundo ali, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. Se eu fizer cadeira extensora, agachamento e leg press, não vai ter diferença nenhuma, entende? E aí isso dá uma falsa sensação também de que os exercícios não têm diferença nenhuma. Principalmente quando se fala de hipertrofia, de resultado estético, que é o que nós estamos falando aqui, né? Mas aí agora entra uma proposta de um experimento que você pode fazer aí na prática. E com o avanço tecnológico, né, porque a eletromiografia ela não pega a atividade de todos os neurônios que estão inervando todo aquele músculo. Ela captura ali captura, né? Uma palavra engraçada. Ela detecta ali a variação de eletricidade, ali, de estímulo elétrico no músculo como um todo. E com isso você também não pode falar que a coisa funciona ou não, né? Por exemplo, latíssimo do dorso. Tem trabalho que quando o cara vai fazer uma puxada fechada, uma puxada média, uma puxada aberta, não existe diferença na ativação do latíssimo do dorso. Agora eu te convido a fazer uma puxada fechada e uma puxada aberta. Olha o tanto que o seu latíssimo do dorso, põe a mão nele, não tenta sentir não. Põe a mão nele e veja o quanto ele fica mais tensionado quando você está puxando pela frente fechado do que quando você está puxando aberto, né? Então, na eletromiografia não tem diferença, mas ali na anatomia palpatória tem diferença. E agora, o que eu faço com isso? Será que cronicamente vai ter um resultado diferente? Então, o que eu proponho como avanço tecnológico para o futuro? Se existisse uma forma de identificar a atividade de cada neurônio, de cada fibra muscular, aí sim seria possível a gente determinar com certeza o que muda no músculo e na inervação quando a gente faz exercícios em ângulos diferentes. Entende? Então, por exemplo, você tem trabalho que mostra que fazer supino inclinado hipertrofia a parte superior do peitoral e ajuda na força do supino reto. Então, somar os dois ali é melhor que um, entendeu? Mas aí, quando você vai ver, por exemplo, a atividade elétrica do peitoral no supino reto e no supino inclinado, às vezes não tem diferença. Aí isso gera confusão, né? Então, esse é um avanço tecnológico que seria possível determinar com clareza qual é o efeito da mudança de um ângulo de exercício dentro do que seria esperado do músculo desenvolver. Ah, gente, tem mais uma coisa também importante de vocês saberem, tá? Uma coisa é o estímulo que você dá na hora, é o treino que você faz na hora. Agora, todo o processo bioquímico que vai acontecer dentro do músculo, que também depende de nutrição, de nutriente, até isso se concretizar em síntese muscular é outra história. Então também não é só você ver que diferença que tem na ativação muscular na hora, porque as próximas horas e os próximos meses também importam. Ou seja, é difícil determinar com clareza, né, se esse exercício A é melhor que esse exercício B. E não dá para fazer isso com 10 caboclo em 8 semanas, gente. Né? Eu consigo fazer uma afirmação aqui, coloco, entre aspas, coloco o meu na reta aqui, por quê? Resultados estéticos, assim, para você ver diferença, é anos de treinamento, não são meses. Por mais que o músculo hipertrofie ao longo de alguns meses, mas para ele hipertrofiar a ponto de ter uma diferença muito grande e você falar assim, não, realmente, esse exercício aqui é diferenciado. É anos de treinamento, talvez até uma vida. Mas
Feitas as considerações teóricas e práticas, eu gostaria de propor, né, um experimento prático agora. Só que aí vai ser difícil porque você vai ter que parar de treinar um pouquinho. Para de treinar um pouquinho para você fazer uma lavagem no corpo ali. Tipo assim, ó, zerar todas as dores que você está sentindo, deixa o músculo 100% recuperado, tá? Pega um determinado exercício que você tenha curiosidade. Vou dar um exemplo aqui, ó, cadeira abdutora. Vou dar vários exemplos, ó. Cadeira abdutora, que trabalha o glúteo numa porção que ele é abdutor horizontal e seria uma porção mais superior. Pega, por exemplo, a elevação pélvica e pega, por exemplo, o agachamento. Você não vai fazer eles na mesma sessão. Você vai pegar um dia, você vai moer o seu glúteo só na cadeira abdutora. Mano, você vai fazer, sei lá, 10 séries de 15 repetições com falha. Ou seja, é para gerar desconforto mesmo. A gente sabe o seguinte. Bom, quando o seu músculo ali contrai, alonga, ele sofre dano tecidual, ele gera inflamação para recuperar, e isso é no local ali que sofreu o estímulo, que sofreu o estresse. Logo, se você fizer uma cadeira abdutora ali desse jeito que eu te falei, amanhã você vai saber qual porção do seu músculo trabalhou. Agora, espera 7 dias passar essa dor, pega uma elevação pélvica, faz a mesma coisa, 10 séries com repetições pesadas, leves, drop set, para você moer seu músculo. Veja aonde você sente. A mesma coisa com agachamento. Pega um dia que você tiver zerado, faz umas 8 séries de 8 de agachamento para você ver aonde você vai sentir seu glúteo. Agora, de uma perspectiva prática, eu garanto que é diferente. Fazendo esse experimento, você consegue perceber que diferentes exercícios solicitam de diferentes porções, até da mesma musculatura. Então, mesmo que voluntariamente você não consegue contrair uma parte do teu glúteo, mas quando você está fazendo um exercício e você muda a direção da ação, o seu sistema nervoso é que determina, sem que você queira, qual porção daquele músculo irá atuar mais, tá? Assim você consegue compor um treinamento onde você determina qual exercício você vai selecionar e o motivo de você estar com aquele exercício para determinada porção do músculo. Eu espero não ter ofendido os meus pares acadêmicos, não fiquem bravos comigo, façam um experimento, veja, vai lá. Não adianta você falar para mim que não funciona, mas se você pesa 50 quilos molhado, nunca envergou uma barra na vida. Como é que a gente vai ter credibilidade? Não tem jeito, né? Você pode até falar para mim, mas o treinador do Usain Bolt não foi campeão. Cara, mas ele corria também, cara. Entende? Agora, e você que é da prática, saiba explicar os porquês das coisas que você está fazendo. Ou seja, olha só, a gente passou 30 minutos explicando toda uma fundamentação para tentar tirar uma conclusão prática do negócio. Ou seja, é possível, é razoável pensar que diferentes movimentos, por tudo que eu justifiquei de forma anatomocinesiológica, neural, biomecânica, de que se você mudar o padrão de movimento, você vai solicitar diferentes porções de um músculo e até outros músculos também. Tá joia? Bom, é isso. Putz, gente, 33 minutos. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Isso aqui foi uma puta aula, né? Várias referências, anatomia, cinesiologia, biomecânica. Deixa o like, deixa o comentário. Que a força esteja com você e até a próxima. Valeu e falou.